Eu cansei de fingir, tá bom? Eu sou o anticristo. Não que eu me considere, mas hoje em dia, qualquer pergunta que você faz, parece que você vai pro inferno. Pelo visto, tá proibido ser burro agora. Mas sempre que eu faço alguma piadinha com crente, os caras acham, você tá falando de Deus. Não, eu tô falando de você. Agora, se você se considera Deus, aí é você que tá falando. Eu acho que não faz sentido. Nenhum Deus escolheria ser um gordinho de terno. Um gordo com terninho apertado, parecendo um bombom embalado. Tudo que eu faço é literalmente só fazer perguntas. Por exemplo, cadê a Arca de Noé? Porque sempre tem algum vídeo falando, esse morro aqui é a Arca de Noé. Isso é uma montanha. Não, mas debaixo dela tá a arca. Por quê? Ela tá tímida pra tá se escondendo? Tadinha, né? Ficou com frio e escolheu se tapar. Outra pergunta, canguru tava na Austrália, camelo na África, pinguim na Antártica. Que passeio foi esse que Noé deu? E outra pergunta também, da onde é que Noé tirou tanta madeira pra fazer um barco gigante? Noé é o maior desmatador da história. E é por isso que agora tá 50 graus no Rio Grande do Sul. Será que adiantou salvar a gente de morrer afogado pra colocar a gente num forno? Eu acho que não. E como que esse cara fez um barco também? Eu não sei fazer um barquinho de papel. Mas daí eu vou deixar passar também. Porque o coach do cara era Deus. Se o Pablo Marçal é coach e já ajuda os caras, quem dirá Deus? E eu sempre faço essas perguntas pra fazer graça. E sempre tem um cara pra responder seriamente. Mas veja bem, se você interpretar a Bíblia corretamente, com certeza, você tá me falando que você não conseguiu interpretar uma piada feita por um Zé Ninguém, mas que os mandamentos de Deus você tirou de letra. Então tá bom, então. Não, mas é que Noé não foi atrás dos animais, os animais que vieram até Noé. Você entende que não muda muita coisa, né? Você entende que o problema ainda é o mesmo. Inclusive é até mais difícil. Como é que o canguru veio pulando de um continente até o outro? Construiu um barco também? Isso que você tá me falando? Não, mas é que Noé, ele viveu até 1000 anos de idade. Tá bom, então. Qual que é a diferença disso pros caras que achavam que Sol era um deus? Ah, mas é que isso é fé. Eu acho que você tá diminuindo muito a sua própria fé. Sim, isso não é fé, é só burrice mesmo. Não, mas é que tá escrito que antigamente as pessoas viviam muito mais. Tá bom, então. O que é mais provável? Antigamente os seres humanos viverem centenas de anos e que hoje em dia nenhum lugar do mundo fala sobre isso, mostra esqueleto disso ou prova isso e deixa de ganhar muito dinheiro, ou que um ser humano na história simplesmente meteu o louco. Assim, eu não sou ninguém, mas seguindo o nosso histórico, então você tá falando que Deus mentiu? Não, não é isso que eu tô falando. Tô falando que seres humanos mentiram em nome de Deus. E não é a primeira vez que isso acontece. Vocês lembram quando a igreja falava que pra você ir pro céu, você tinha que dar dinheiro pra ela? Eu lembro, eu tava lá, o anticristo viu tudo. Eu estava lá o tempo todo. Os crentes chegavam, pastor, eu quero ir pro céu. Tá bom, mas vai ser no crédito ou no débito? E é por isso que eu tô falando que não são todos, mas a maioria dos crentes são igual uma garota de programa barata. Eles engolem qualquer coisa. Só que sempre que eu falo deles, eles acham que eu tô falando de Deus. Porque no final, o cara trata a si mesmo como Deus. Se eu estou bravo, com certeza, Deus está também. Então o cara me xinga não pra defender Deus, mas pra defender ele mesmo. Assim, eu posso não saber nada de Deus, mas eu sei muito sobre idiotas. Por que os caras sempre acham que eles são Deus? Uma parte disso até que faz sentido, porque em todo lugar do mundo, em todo Deus que já existiu, todo mundo imagina esse Deus parecido com si mesmo. Nórdico imaginava o Deus com cabelo loiro e olho azul. Na África, os deuses são negros. Na Ásia, eles têm olho puxado. Imagina você passar a vida inteira achando que Deus é parecido com você e quando você chega no céu, Deus é um chinês. Meu Deus, até aqui os caras vieram vender pastel. Só que esse caso de se achar parecido com Deus vai até o extremo. Paulo Cogos, por exemplo, que acha que todo mundo devia andar armado. Ele também acha que Deus no final do mundo vai descer com uma metralhadora. Deus agora é o Sylvester Stallone. As minas que vendem fotos sempre estão falando, não, Deus me entende, porque ele sabe que é liberdade. Não, ele não acha. Você acha isso. E daí você acha que você é Deus. E é igual a esses caras que ficam enchendo meu saco. Porque se eu me ofendi, Deus também se ofendeu. Porque com certeza, né, Deus agora tá no YouTube. Eu não vou dar like nesse vídeo, não. Que heresia, hein? Ah, mas é que eu não sou igual ao Paulo Cogos. Tá bom, diretamente não. Mas você acha realmente que entre Jesus e Paulo Cogos, você tá mais perto de Jesus? É sempre meio arrogante também, né? Porque um é filho do próprio Deus. A representação dele é em carne e osso. O outro é um cara. Com certeza, você tá mais perto de Deus. Falando de Jesus também, ai de você querer fazer alguma pergunta. Esses dias eu tava no meu podcast e eu soltei uma pergunta. Será que Jesus tinha fimose? Porque acontece. Jesus nasceu num corpo humano, então pode ter acontecido. A culpa não é minha dessa dúvida ter passado na minha cabeça. E outra coisa também, pra você que ficou bravo porque eu falei essa dúvida.
dúvida. Quem te garante que não foi Deus que soprou essa dúvida na minha orelha? Porque a dúvida, a pergunta, o questionamento sempre teve aí no mundo. Se você nunca pensou nessa pergunta, aí o problema não é meu, se eu fui o escolhido e você não. Mas tem chance sim de Jesus ter tido fimose. Tem chance de eu ter uma partezinha parecida com a de Jesus. Uma partezinha pequena. 16 centímetros, minúscula. Depois que eu tive essa dúvida, apareceu um monte de advogado de Cristo. Esse é um bom nome pra igreja. Teve um cara falando, mas Jesus nem parte íntima tinha. Como que você sabe? Você trocou a fralda dele? Me desculpa, eu não sabia que a babá de Jesus tava nos meus comentários. Foi mal também. Assim, não faz sentido o cara falar isso, porque se Jesus não tinha parte íntima, ele não tinha como fazer suas necessidades. Se ele não tinha como fazer necessidade, ele não tinha por que comer. Se ele não tinha como comer, ele não sentia fome. Se ele não sentia fome, aquela parte dele passar 40 dias e 40 noites no deserto em jejum com fome, o diabo provocando ele com comida, não teve desafio nenhum, porque ele não sente fome, logo não foi um trabalho. Entende que eu tô reclamando desses caras e não de Deus? Esses caras, do símbolo desses caras e não de Deus? Não entende, né? É difícil, tudo certo. Isso que dá, né? Ficar confiando no ser humano. Então assim, com Deus, eu não tenho problema nenhum. Agora, se você se trata como Deus, se você acha que a sua vontade é a vontade toda poderosa, e você fica enchendo o meu saco, então sim, nesse caso, realmente, eu sou o anticristo.